Bom dia, bem-vindo todos. Meu nome é Vinícius Baldaia, eu sou técnico do Estúdio Panorama, que está realizando a gravação do evento. Bem-vindos de volta ao evento sobre surrealismo. Então, surrealismo e irreverência. Nós tivemos ontem o início do evento, com concertos, palestras bastante interessantes. Hoje nós damos continuidade a isso. Bom, a gente vai começar hoje com uma palestra do Maurício Ayer. O Maurício, ele é escritor, é tradutor, é professor de literatura, doutor pela USP, onde ele lecionou, inclusive, entre 2018 e 2021. Ele vai falar para a gente sobre surrealismo e negritude, né? Particularmente sobre o encontro de André Breton e Aimé Césaire, que são duas personagens importantes desses dois núcleos que compõem o mote da palestra de hoje. Tá? Então, mais uma vez, bem-vindos todos, obrigado pela presença. E, Maurício, com você a palavra. Bom, primeiro, obrigado, Vinícius. Quero agradecer também o Flô Menezes, a Rosana, que organizam este evento. Agradecer a Unesp, a todos que trabalham aqui para que ele aconteça, a todos vocês que estão aqui presentes, a plateia maravilhosa. Vou aproveitar o mote surrealista e agradecer a duas pessoas inusitadas que surgiram hoje na minha manhã, que foram... Eu resolvi passar na livraria da EDUSP, ali na USP, eu moro ali perto, né, para comprar o Cahiers d'un retour au pays natal, né? Quer dizer, que existe uma tradução publicada pela EDUSP, eu não tinha essa tradução, eu falei, vou pegar, porque aí eu traduzi alguns trechos, mas eu falei, bom, de repente já é uma tradução mais amadurecida, né? E passei lá sabendo que a livraria abriria às 8 horas pela internet. Aí chego lá, não abria às 8, abria às 9, né? Mas, preocupado, inclusive com o tempo, aparece alguém lá de dentro, inusitadamente, vem, conversa comigo, tal, tudo, aí me ajuda, procura lá. Afinal, não encontramos o livro, mas agradeço essa pessoa que eu não sei o nome, mas que teve esse papel. Depois, passo em casa, me arrumo, venho para o metrô, chego de bicicleta no metrô e me deparo agora com outra porta fechada do bicicletário, que normalmente abriria às 7 da manhã, mas mudaram o esquema, agora você tem que baixar um aplicativo, automatizaram, eu fiquei desesperado, eu falei, eu não vou chegar, não vou ter onde deixar essa bicicleta e tal. Até que aparece uma pessoa, do nada, uma funcionária lá, que disse que não deveria estar lá, mas estava, né? Agradeci o anjo que ela foi. Então agradeço essas duas pessoas por estar aqui agora, no horário certo, e podendo falar com vocês. Depois desses dois eventos surrealistas. Outros eventos surrealistas, né? Os organizadores se atrasaram por problemas no carro que aconteceram e tal. Mas estamos todos aqui e vamos lá, né? Bom, a primeira coisa que eu queria falar, eu vou falar sobre surrealismo e negritude, então esse encontro de André Breton e Aimé Césaire, né? Esse encontro, ele essa palavra encontro pode ser entendida de múltiplas formas, né? E vou pelo menos duas delas aqui tratar aqui. Uma é um encontro efetivo que eles tiveram, o primeiro encontro de corpo presente, que foi em Fort-de-France, na Martinica, em 1941. E o outro, que é um encontro mais amplo e mais recorrente e reiterado, que é da escritura desses dois autores, em especial, né, quer dizer, o encontro que Césaire faz por ser mais jovem, né, que o Breton, e que encontra no Breton e no surrealismo, no momento em que ele chega à França, nos anos 30, e onde ele vai encontrar outros colegas, né, estudantes como ele, vindos de outras colônias francesas, né, vai encontrar no surrealismo um espaço poético fundamental para que possa emergir aquilo que ele e
os seus companheiros ali vão chamar de negritude, criar essa palavra, né, e que depois, essa palavra depois ela explode, né, hoje ela tem desde grupo de pagode chamado negritude até as evocações possíveis e dos movimentos de negros e, enfim, mil faces que essa palavra hoje tem, mas de fato ela se populariza ao nível de uma cultura pop muito expandida, né? Então, mas o primeiro objetivo dessa minha fala seria apresentar, na verdade, esse poeta, Aimé Césaire, que ainda é muito pouco conhecido no Brasil, né? Mas cuja obra é de uma atualidade gritante, né? Ainda mais num contexto hoje, né, em que negros e negras cada vez mais explícita e deliberadamente conquistam espaços de formulação poética do mundo, né? Então, esse gesto que esse pequeno grupo de poetas negros de língua francesa vindos das colônias, que se encontram em Paris e ali vão, por uma série de razões que eu vou tentar falar um pouquinho, vão criar esse conceito e passar a buscar dar materialidade poética a ele, ele é extremamente atual, né? O interesse é extremamente atual e isso se observa, inclusive, pelas traduções de Césaire que estão surgindo. Quer dizer, então, apesar de ser ainda pouco conhecido, há um interesse crescente sobre ele. Esse interesse ele vem um pouco também a partir de um outro martinicano que, pela sua importância política, vai ser muito referenciado por movimentos de cunho revolucionário, que é o Frantz Fanon, né? Fanon, alguém que historicamente, cronologicamente posterior ao Césaire, mas e que tem na sua psiquiatria revolucionária uma realização que certamente se aproveita, né, tira proveito desse gesto anterior do Césaire, do Senghor e do Damas, principalmente esses três poetas que são os formuladores aí do conceito, né? Então, o Césaire, né, que é um poeta então nascido na Martinica, que é uma ilha francesa no Caribe, portanto, um herdeiro da diáspora forçada africana no lado americano do Atlântico, um descendente de escravizados, né, e que na década de 30, quando a Europa vivia uma brutal regressão ideológica pela ascensão de ideologias ultranacionalistas e racistas, né? Então, a gente está falando da ascensão, os casos mais evidentes pelo seu sucesso, né? O fascismo italiano e o nazismo alemão, mas que a gente está falando de algo que se espalha por toda a Europa, né? E uma prova disso, inclusive, é a acolhida francesa de parte, né, da França à invasão nazista, né? A formação de um governo colaboracionista, né? Quando da invasão nazista durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando, né, como havia uma acolhida desse tipo de visão xenófoba também na França, né? Mas então, naquele momento, no momento de radicalização do racismo e das visões ultranacionalistas, eles têm essa coragem, essa visão, né, de criar um conceito que buscava, na verdade, uma certa visão internacionalista da posição negra no universo do imperialismo francês, né? Como eu vou falar um pouquinho disso também, né? Então,
esse momento em que nasce é fundamental a gente olhar para isso e ver o gesto de coragem, que é também o gesto, a potência desse gesto, né? Se contrapondo a um momento muito complicado, né? Ideologicamente, né? Então, mas uma outra coisa que eu gostaria de falar antes de entrar, né? Já estou aqui esboçando, né, o que eu vou falar, mas é algo o seguinte, né? Quer dizer que eu também cheguei a esse tema por eu sendo branco, né, de cara e de grande parte, a maior parte da minha família, né? E como lugar social, em grande medida, no meu lugar de escuta de professor, né? Quer dizer, é de chegar, nesses anos que eu dei aula de literatura francesa na Universidade de São Paulo, né? Olhar para a minha turma de alunos, né? Eu tinha, em particular, uma disciplina que era Introdução à Literatura Francesa e uma outra que era Poesia Francesa, olhar para a cara dos meus alunos e alunas e ver aquela diversidade própria dos cursos de letras, né? Muitos negros, muitas negras, brancos, enfim, diferentes rostos, né? Mas, e de repente, dialogicamente, imaginando por onde entrar na literatura francesa, né? Essa introdução deveria começar por onde, né? Uma das possibilidades que eu, inclusive, fiz foi começar, inclusive, do começo, né? Quer dizer, começar da Idade Média com tantas conversas, diálogos que tem, por exemplo, com a cultura brasileira nordestina e tal. Mas uma das entradas mais potentes foi justamente a produção de poesia e de dramaturgia em língua francesa dos povos do Caribe francês, né? Isso pensando Césaire, né, como um grande expoente, e também outros autores mais recentes, como Édouard Glissant, como Raphaël Confiant, como Denis Laferrière, que é um haitiano, esses outros todos martinicanos, né? Então, é ver que essa poesia e o pensamento produzido, seja teoricamente, seja poeticamente, nas Antilhas francesas, dialogam muito diretamente com a experiência viva hoje de um jovem na cidade de São Paulo, né? É capaz de comunicar, e também com a nossa história poética, sobretudo a partir do modernismo, né? Então, isso eu queria colocar, que o meu lugar de fala aqui é sobretudo um lugar de escuta de um professor interessado em dialogar e que encontrou nesse interesse uma via de diálogo muito potente com a juventude de hoje, né? Juventude que está aí lendo, descobrindo a literatura também, né? E, por outro lado, também, evidentemente, que sendo brasileiros, sendo nós brasileiros e habitantes do mundo, a questão negra é uma questão que nos interessa diretamente, né? Como uma condição para a formação de qualquer imagem de democracia que a gente possa fazer, e em especial no Brasil, né? Com a sua história e com a sua com a sua população, né? E a sua cultura. Então, bom, é isso. Então, começo, então, agora dando mais um passo para dentro do tema, né? Falando do seguinte, né? Quer dizer, então a negritude, né? O conceito de negritude, ele surge no seguinte contexto, né? Em 1931, Césaire chega a Paris como um estudante de literatura, né? E ele vai encontrar imediatamente
o Léopold Sédar Senghor, né, que é um senegalês, poeta também, e que vai ter uma história política importante, e o Léon Gontran Damas, que é da Guiana Francesa, né? Os três territórios ainda como territórios pertencentes à França, né? O Senegal vai se tornar independente em 1960, tendo inclusive o próprio Senghor como seu primeiro presidente, né? Como uma liderança importante e o seu primeiro presidente. Então, o que acontece? Eles chegam, então, a uma Paris em que, justamente, as vanguardas já fizeram as suas ondas, né, de criativas, e onde o surrealismo, com a figura de liderança do Breton, mas também com os outros seus importantes expoentes, né, tem um lugar no campo literário francês de grande importância, né? Quer dizer, é uma leitura obrigatória e que vai se mostrar como um ferramental de autoconhecimento e de produção poética fundamental para esses poetas, né? Esses poetas que eu mencionei. Eles encontram, ao mesmo tempo, uma situação que isso está no depoimento do próprio Senghor, por exemplo, de que os grupos provenientes de diferentes lugares, né, de diferentes territórios do Império Francês, né, acabam ficando isolados em Paris. Então você tem o grupo do Benin, o grupo do Mali, o grupo do Senegal, o grupo do Haiti, o grupo da Martinique, o grupo de Guadeloupe, enfim, e que parecem se organizar. A palavra que o Senghor usa, inclusive, é assim, é como se fossem clãs, né? Cada um defendendo a sua identidade territorial, local, e sem estabelecer um real diálogo que eles estavam ali desejantes e sentindo a urgência desse diálogo. A criação, eles vão criar então, né, esses três, o Césaire, o Senghor e o Damas, uma revista chamada O Estudante Negro, né, L'Étudiant Noir, em que a ideia era justamente estabelecer a palavra negro como o elemento unificador de todas essas comunidades, e passar a estabelecer então como uma espécie de código cosmopolita das colônias em Paris, né? Quer dizer, dos provenientes das colônias, e que eles pudessem discutir, debater e colocar as questões daquilo que eles vão então formular como negritude, né? O que era a questão da negritude, então, nesse contexto, né? E são bem-sucedidos pelo que eles mesmos dizem, né? Quer dizer, passa a haver um diálogo muito maior entre essas comunidades, uma vez estabelecido esse emblema, né, do negro e da negritude, né? O Césaire, né, vai usar essa palavra pela primeira vez. Ele é o primeiro a usar a palavra negritude, embora ela tenha sido forjada, né, nos diálogos, certamente, que construíram essa publicação. Mas ele usa pela primeira vez no seu primeiro livro, né, que é o Cahiers d'un retour au pays natal, né, que foi traduzido aqui no Brasil como Diário de um Retorno ao País Natal, né? Que ele escreve ao longo desses anos 30. Ele tem como um marco, ele fala justamente de ter conhecido o Senghor, né, e ter começado a ler e se interessar por estudos etnográficos e históricos sobre a África. Ele vai saber de coisas, né, de ficar sabendo de coisas sobre a história africana, por exemplo,
o reino do Daomé, as Amazonas do Daomé, são coisas que ele vai depois incluir no poema, né, nesse diário de um retorno ao país natal, né, esse conjunto de referências, né. Então, por exemplo, todos os sábios, né, os chamados doutores do Tumbuktu, e uma série de civilizações, de emblemas de civilizações africanas, das quais ele não tinha qualquer ideia, sendo um negro descendente de escravizados, morando num território francês, estudando em escolas francesas e distante fisicamente da África, sem conhecer nada dessas histórias todas, e entendendo, né, aquilo que ele vai dizer, né, que a Europa, durante séculos, os encheu de mentiras e recheou de pestilências, lhes inculcando sabiamente o medo, o complexo de inferioridade e o desespero, a um tal ponto que o negro sente sua cor como uma maldição inscrita desde a Gênese, né? Como um breve comentário, uma breve nota, né? Quer dizer, o Césaire, mesmo nesse contexto, né, de uma França nos anos 30, ele sendo negro, ele consegue se tornar professor na École Normale Supérieure, que é um feito para qualquer cidadão, mas para um professor negro naquele contexto é ainda um feito ainda mais excepcional, né? Ele decide, por fim, voltar, né? Já casado, ele casa com uma martinicana que ele conhece em Paris e tem um filho já e resolve voltar então para Martinica, né? No final dos anos 30, antes, ali as vésperas da guerra, né? Bom, antes de falar disso, porque aí depois eu vou falar, porque em 41, ele volta então, se não me engano, em 39, em 41 ele vai conhecer o Breton, não conheceu ele na França, ele vai conhecê-lo em Fort-de-France, na Martinica, né? Numa viagem que Breton faz de passagem para o México e depois para os Estados Unidos, né? Fugindo também da situação da guerra, né? Bom, então eu vou falar disso. Mas antes disso, eu gostaria então de falar desse outro encontro, né, que é como Césaire encontra o surrealismo e como acolhe esse surrealismo e como é que ele vai se tornar para ele uma porta, justamente, quer dizer, um conjunto toda uma tecnologia poética de pesquisa de si mesmo, de revelação de si para si mesmo, né? E de descoberta de um caminho poético que vai acompanhá-lo ao longo de sua trajetória, né? Então, primeiramente, né, é preciso dizer assim, que algo que move o Césaire na direção do surrealismo é justamente o próprio surrealismo se propõe como um método de conhecimento, né? Um método de conhecimento de si, utilizando, a partir, sobretudo, do manifesto, né? Quer dizer, identificando, inclusive, o surrealismo, a escrita automática, né? Como uma técnica capaz de trazer à tona o inconsciente, as dimensões sufocadas ou recalcadas do seu próprio desejo de ser, e assim o surrealismo se mostrava um caminho necessário para o Césaire, né? Césaire, como Breton e outros poetas, também queria se livrar da cultura e dos valores da sociedade burguesa, e no caso dele até mais longe, né? Para ele que escrevia, como diz o Patrick Chamoiseau, que é um outro escritor martinicano, né? Ou martiniquense, como diz, está escrevendo. Eu sempre falei martinicano, mas
li numa das editoras que lançaram falar do martiniquense. Escrever em país dominado, né, expressão que foi cunhada pelo Chamoiseau, a praxis surrealista lhe servia justamente para se livrar dos esquemas ocidentais, dos hábitos e dos valores que haviam sufocado a possibilidade de um negro como ele construir uma identidade na qual ele se reconhecesse, né? Então é como se a liberação que os surrealistas franceses buscavam com técnicas fundadas na espontaneidade, na rapidez, na escuta dos sonhos, para encontrar o próprio inconsciente e se libertar desses hábitos de linguagem que sufocam os desejos mais autênticos, para o Césaire era um modo de se libertar das cascas de linguagem que sufocavam sua identidade étnico-racial, sua identidade histórica, sua filiação geográfica. Então há uma espécie de contradição nisso, né? Quer dizer, eles partem de um mesmo lugar, mas enquanto o Breton e outros buscam, de certo modo, um internacionalismo, né? Um certo tipo de internacionalismo que vá se livrar, né, dessa cor burguesa, né, da sociedade francesa, o Césaire está em busca de uma identidade, né? Quer dizer, enquanto os surrealistas, de algum modo, estão se livrando de sua identidade, né, da própria noção de identidade, o Césaire ele precisa realizar uma operação que é quebrar essa casca linguageira colonial ou a máscara branca, como diria depois o Fanon, né, para encontrar a sua própria pele, encontrar se livrar desses hábitos de linguagem e que são para ele justamente uma construção opressiva, para poder construir uma linguagem própria, né? E que significava um reencontro com o seu lugar, que é a Martinica, e com uma África originária que ele vai construir, inclusive, como um lugar, uma grande África-mãe, né? Isso depois vai ser criticado por escritores que vão vir posteriormente, na própria Martinica, nas Antilhas, né? Como ele, de algum modo, idealiza uma África, ao invés de entender que os filhos da diáspora africana nas Américas já têm uma ruptura fundamental intransponível, opaca em relação a essa população que aos autores, às pessoas que nascem, os negros e negras nascidos e nascidas na África hoje, né? Quer dizer, isso eu falo especialmente de um movimento que virá depois, que é o movimento da chamada créolité, que tem como a figura, o principal formulador, o Édouard Glissant, né? Mas também autores como Chamoiseau, Dany Laferrière, de algum modo, Raphaël Confiant, e entre outros, né? Então, o Césaire, ele vai acolher o surrealismo e vai se dizer, durante um bom tempo, ele se identifica como um surrealista também, porém não francês, né? O que já indica um pouco esse deslocamento que ele pretende fazer, né? Quer dizer, ele diz mais adiante, já mais maduro, né? Ele já vai se afastar um pouco mais ainda do termo surrealista, né? Ele fala sempre do interesse, do apaixonamento que ele teve e da sua proximidade com o Breton, sobretudo, né? Mas dizendo que a África o impediu de se tornar um surrealista francês, né? Ou seja, então, ou seja, é o que nós vamos ver agora. Eu acho que seria interessante, porque aí, assim, quando ele volta para... Ele escreve, então, esse cahier d'un retour au pays natal,
eu acho que fazer o seguinte, eu selecionei alguns poemas justamente para a gente poder degustar um pouco dessa poética e comentar a partir dela e conversar também. Mas só estabelecendo aí esse arco temporal, o Césaire, então, ele volta a Martinica, né? E entre 1941 e 1944, ele vai dirigir a publicação de uma revista chamada Tropique, né? Voltada à questão antilhana e à produção poética dos antilhanos, sobretudo da Martinica, né? Vai ser o primeiro número da Tropique que o Breton encontra, por acaso, também ali em Fort-de-France, e que vai levá-lo a conhecer o Césaire. E é na Tropique que justamente ele vai publicar os poemas, ou grande parte dos poemas, que depois ele vai reunir num livro chamado Les Armes Miraculeuses, né? Quer dizer, as armas miraculosas, e depois os seus livros que vêm depois, né? Eu vou, então, propor o seguinte, antes de entrar, então, eu acho que eu vou começar, inclusive, antes de ler o cahier aqui, ler um poema que justamente está foi publicado na revista Tropique e que depois foi recolhido no livro As Armas Miraculosas, né? É um poema chamado Sol Serpente, porque de algum modo a gente repete aqui o contato que o Breton teve, né, com esses poemas. Ele conhece primeiro esses poemas e depois é que ele vai ganhar do Césaire de presente uma edição lá que ele tinha feito de pouquíssimos exemplares desses cahiers, né? Então o poema se chama Sol Serpente. Essa é uma tradução que eu fiz, né, assim, ainda está em processo, né, vou chamar de uma tradução ainda precisa ser trabalhada, amadurecida, assentada, né, mas que eu fiz a propósito desse nosso encontro, né? Então vamos lá. Sol Serpente. Sol Serpente, olho a fascinar meu olho, e o mar piolhento de ilhas crepitando nos dedos das rosas. Lança chamas e meu corpo intacto após fulminado. A água exaure as carcaças de luz perdidas no corredor sem pompa, dos turbilhões de pedras de gelo aureolando o coração fumacento dos corvos, nossos corações. Eis a voz de raios domésticos girando sobre dobradiças de fendas. Transmissão de calangos à paisagem de vidros quebrados. Eis as flores vampiras acendendo a posição das orquídeas, elixir do fogo central. Fogo exato, mangueira à noite coberta de abelhas. Meu desejo, um acaso de tigres surpreendidos no enxofre, mas o despertar estânico doura nas jazidas infantis. E meu corpo de seixo comendo peixe, comendo pombas e sonos. O açúcar da palavra Brasil no fundo do pântano. Dá para sentir, né? Quer dizer, toda essa construção das imagens fortemente a partir de rupturas, né? De uma continuidade lógica e, ao mesmo tempo, um conjunto de referências que remete a essa realidade antilhana, né? Essa ideia, por exemplo, de um mar piolento de ilhas, né? Quer dizer, essa visão do arquipélago, né? Essas ilhas polvilhadas ali, em que depois, justamente, o Glissant, por exemplo, vai falar, né, de um pensamento arquipélago, né? Então,
uma série de elementos aqui que remetem a uma certa realidade antilhana, né? Embora de um modo justamente assim com uma forte e evidente referência surrealista na construção dessas imagens, né? Então, lança-chamas e meu corpo intacto após fulminado, né? Isso se referindo provavelmente a esse sol serpente. Algumas coisas que eu ainda preciso resolver nessa tradução, por exemplo, ele fala soleil serpent, œil fascinant mon œil, né? Quer dizer, então, olho fascinante, o fascinão é tanto um olho fascinante como um olho a fascinar meu olho, né? Quer dizer, então, em francês, a palavra funciona aí como uma espécie de dobradiça, né? De usando dois sentidos possíveis, né? Da palavra, né? Duas funções, né? Sintáticas diferentes aí que ele condensa numa só forma da palavra, né? Essa outra dificuldade também, ele usa a palavra lézard, né, que é tanto lagarto como pode ser as rachaduras, né, da parede. Então, isso vai depois se articular com essa palavra que eu traduzi como calangos, né? Enfim. Eis as flores vampiras ascendendo à posição das orquídeas, elixir do fogo central, fogo exato, mangueira à noite coberta de abelhas, né? Quer dizer, então são imagens assim oníricas, né? E que de difícil solução única, né? De uma proposição de sentido, né? Mas ao mesmo tempo, assim, todo o conjunto a gente tem esse poeta diante, primeiro, de um sol e diante de um espaço, de um lugar, expressando, por meio dessas imagens que dialogam com esse universo surreal, ou seja, de uma realidade perpassada pelo onírico, falando desse universo de sensações, desse universo do modo de observar esse lugar, a partir dessa perspectiva, desse assentamento no lugar, né? E curioso, claro, o final, né? Quer dizer, o açúcar da palavra Brasil, ele usa o Brasil como o país mesmo, no fundo do pântano, né? Estabelecendo esse contato, quer dizer, a cultura do açúcar e do rum vai ser tematizada ao longo de toda a poesia do Césaire também, né? Esse poema vai ser recolhido depois, né, no livro Les Arts Miraculeuses, de 1946. Eu vou ler aqui um outro poema, esse mais diretamente ligado à questão da negritude, né, que é do livro Corps Perdu, né, seria Corpo Perdido, que foi publicado em 1950, inclusive com gravuras do Picasso, né, na edição francesa. Também uma tradução aqui que eu fiz ainda em processo, né? Mas que já dá para ter uma ideia. Chama-se mot, né? Palavra. Palavra. Em meio a mim, de mim mesmo a mim mesmo, fora de qualquer constelação, em minhas mãos cerradas somente, o raro soluço de um último espasmo delirante, vibra a palavra. Eu teria chance fora do labirinto, mais longa, mais ampla, vibra, em ondas cada vez mais cerradas, em laço onde me amarrar, em corda onde me enforcar, e que me pregam todas as flechas, e seu curar é mais amargo. No belo mastro central de estrelas bem frescas, vibra a essência mesma da sombra. Em asa, em goela e de tanto perecer, a palavra negro. Saída totalmente armada do berro de uma flor venenosa, a palavra negro, toda infestada de parasitas, a palavra negro, lotada de bandidos à espreita, de mães que gritam, de crianças que choram,
a palavra negro, um crepitar de carnes que ardem, pungente e com chifre, a palavra negro. Como o sol que sangra de sua garra sobre a calçada de nuvens, a palavra negro, como o último riso velado da inocência entre as presas do tigre, e como a palavra sol é um estalido de balas, e como a palavra noite um tafetá que se rasga, a palavra negro, dura, você sabe, do trovão de um verão de que se arrogam liberdades incrédulas. Então, eu acho que esse poema, eu acho ele extremamente interessante, primeiro pela potência, né, das imagens e desse lugar liberador da palavra que ele coloca, quer dizer, de enunciar, né, a palavra com toda a força de sua historicidade e encarnação no corpo, né? E que mostra, do ponto de vista dessa relação da negritude com o surrealismo, né, acredito eu que possa ser compreendido nessa chave que o próprio Césaire propõe, ou seja, que a África, de algum modo, o aterra, né, quer dizer, a necessidade de se encontrar, de encontrar uma identidade, o coloca diante dessa palavra que para ele é uma palavra espelho, né? É uma palavra onde ele se reconhece, e nesse encontro com esse espelho, a abertura às imagens que aí são justamente dessa investigação de corte surrealista, né? De corte desse atravessamento do onírico, né? Então, como justamente uma liberação da palavra, a partir de uma palavra que é agarrada na mão e sentida na pele e no corpo, né? Essa palavra é desse encontro consigo, né, que, como ele diz, né, ele fala parmi moi, né? É uma construção curiosa em francês, né, que é o parmi, é algo que está em meio a várias coisas, né? Então, parmi moi, então, traduzir aqui tentando em meio a mim, né? De mim mesmo a mim mesmo. Então, esse jogo reflexivo do encontro com a palavra negro, e dessa palavra a explosão, né, de imagens de uma potência inegável, né? E expressando, né, uma dimensão de sofrimento, de dor, de uma história de dor, né? E que é uma parte, né, do que ele encontra, né, a necessidade de uma poética da negritude, de justamente desrecalcar tudo isso que não se fala em outras poesias, né, em francês, né. Ele vai ter também, aí eu vou, na verdade já são 11 horas, né, tô até pensando, mas como as pessoas ainda não chegaram, eu vou me alongar um pouquinho para falar justamente do encontro dele com o Breton, que é o que eu me comprometi a falar. Mas só para colocar um trechinho, né, de um outro poema que se chama Para Saudar o Terceiro Mundo, né, dedicado ao Senghor, em que ele vai falar vai saudar a África, justamente como tem uma estrofezinha, né, que é um poema relativamente longo. Ele vai falar dos vários países, né? Eu vejo crescerem as nações verdes e vermelhas, eu as saúdo, bandeiras, gargantas do velho antigo, Mali, Guiné, Gana. Eu vejo os homens em nada inábeis sob esse novo sol. E assim segue, né? E um trecho que ele diz o seguinte: eu vejo a África múltipla e una, vertical na tumultuosa peripécia, com suas protuberâncias e nódulos, um pouco afastados, mas ao alcance do século, como um coração de reserva, né? E assim vai, é um poema de uma cor, né, bem mais luminosa, né, e otimista, né?
Bom, sobre o encontro, o encontro dele pessoal com o Breton, né, do Aimé Césaire com o Breton, vai ser fundamental, inclusive, pelo lugar que o Breton ocupava naquele momento no campo literário francês. Ele vai, de algum modo, apadrinhar, vai apresentar, né, o Césaire ao mundo literário e vai fazer isso, sobretudo, na edição dos Cahiers d'un Retour au Pays Natal, que acontece a edição em 1947, feita na França, né? Então ele vai pegar essa edição que o Césaire havia feito na Martinica e vai levar para a France continentale, Hexagone, né? E vai escrever um prefácio, né, chamado Um Grande Poeta Negro. Esse prefácio ele escreve em 43, quando ele ainda estava em Nova York, mas ele vai então incluir, né, nessa edição de 47, da qual André Breton ele militou para que essa edição saísse, né? Então ele teve um papel aí importante, né? E ele conta nesse prefácio justamente como é que foi esse encontro, né? Então eu também traduzir aqui um trecho. Acho que seria mais interessante eu ler esses trechos que eu traduzi, não é muito longo, e aí eu termino e a gente pode conversar se houver tempo, não sei. Então o Breton dá o título a esse prefácio de Um Grande Poeta Negro. Então, ele começa falando que, só para eu adentro aqui no segundo, terceiro parágrafo, mas no primeiro ele diz que ele chegou em Fort-de-France e ficou preso, inclusive, alguns dias lá no campo de concentração de Fort-de-France. Eu não sei muitas informações sobre esse fato, mas ele começa contando isso. Aí, quando ele é liberado, ele vai, então, para as ruas de Fort-de-France, né? E se decepciona a princípio, acha a cidade estranha, não consegue entender muito bem, mas aí ele vai falar de uma situação, justamente de um acaso que tem tudo do acaso surrealista, né, e dessa mística dos encontros, né, que o Breton tanto aprecia, né, que está, por exemplo, numa de suas obras fundamentais, que é Nádia, né, é justamente esse encontro imprevisível, né, que acontece como um dado da poética surrealista, né? Então eu vou ler. Foi nessas condições que me aconteceu, ao acaso da compra de um lenço para minha filha, de folhear uma publicação exposta em uma mercearia onde esse lenço era oferecido. Sob uma apresentação das mais modestas, era o primeiro número que acabava de ser lançado em Fort-de-France de uma revista intitulada Tropique, né, que quer dizer trópicos. Não é preciso dizer que, sabendo até onde tínhamos ido depois de um ano de aviltamento das ideias e tendo provado a ausência de qualquer, aqui eu não traduzi a palavra, ménagement, qualquer organização, ménagement que caracterizava a reação policial na Martinica, eu abordei essa coletânea com extrema reserva. Eu não acreditei em meus olhos, mas o que era dito ali era o que era preciso dizer, não somente da melhor maneira, mas o mais alto que se pudesse dizer. Todas as sombras mascaradas se rasgavam, se dispersavam, todas as mentiras, todas as derrisões desmoronavam. Assim a voz do homem não estava quebrada em nada, nem coberta. Ela se reconstituía aqui como o próprio talo da luz. Aimé Césaire era o nome daquele que falava. Eu não me privo de ter sentido de imediato algum orgulho. O que ele exprimia não me era estranho em nada. Os nomes dos poetas e autores citados teriam sido para mim, por si sós, garantias certas, mas sobretudo o teor dessas páginas era daqueles que não enganam, que atestam que um homem está integralmente engajado na aventura e, ao mesmo tempo, que ele dispõe de todos os meios capazes de fundar, não apenas no plano estético, mas ainda no plano moral e social,
de tornar necessário e inevitável a sua intervenção. Os textos que se avizinhavam do seu me revelavam seres sensivelmente orientados como ele, cujo pensamento constituía um corpo com o dele. Em pleno contraste com tudo o que, durante os meses precedentes, havia sido publicado na França e que trazia a marca do masoquismo, quando não aquela da servilidade, Tropique continuava a cavar a rota real. Nós somos, proclamava Césaire, desses que dizem não à sombra. A mercadora martiniquesa, por um desses acasos acessórios que acusam as horas fortunadas, não devia tardar em se apresentar como a irmã de René Ménil, que ao lado de Césaire era um dos principais animadores de Tropique. Então ele vai encontrar logo em seguida o René Ménil e a quem ele descreve da seguinte maneira: Ménil, a grande cultura naquilo que ela tem de menos ostentatório, a medida impecável, mas apesar dela também o nervo e todas as ondas do frêmito. E no dia seguinte, seguindo a leitura, Césaire. Eu encontro minha primeira reação bem elementar de descobri-lo de um negror tão puro quanto mais mascarado a primeira visão de seu sorriso. Por ele, eu já sei, eu o vejo e tudo vai me confirmar em seguida. Eu reconheço a geração humana levada a seu ponto de maior ebulição, no qual os conhecimentos, aqui ainda da ordem mais elevada, interferem com dons mágicos. Para mim, sua aparição, eu não quero dizer apenas naquele, sob o aspecto que é seu, assume o valor de um signo dos tempos. A tradução está meio tropicante aqui. Assim, então, desafiando sozinho uma época em que cremos assistir à abdicação geral do espírito, em que nada mais parece se criar que não seja projetando um triunfo da morte, em que a arte mesma ameaça de se fixar em seus dados antigos, o primeiro sopro novo, revivificante, apto a restituir toda a confiança, é a contribuição de um negro. E é um negro que maneja a língua francesa como não há hoje um branco para manejá-la. É um negro aquele que nos guia hoje no inexplorado, estabelecendo passo a passo com quem se joga os contatos que nos fazem avançar sobre as centelhas. E é um negro que é não somente um negro, mas todo o homem que dele exprime todas as interrogações, as angústias, todas as esperanças e todos os êxtases, e que se imporá mais e mais a mim como o protótipo da dignidade. E em seguida eu vou pular aqui um trecho para chegar no final, só para ver como ele caracteriza, né, o Diário de um Retorno à Terra Natal. Ele diz o seguinte: ele me havia presenteado com o seu Diário de um Retorno à Terra Natal, em pequena tiragem, afora uma revista de Paris, onde esse poema deve ter passado despercebido em 1939, e esse poema não era nada menos que o maior monumento lírico deste tempo. Ele me trazia a mais rica das certezas, aquela que jamais se pode esperar sozinho. Seu autor havia apostado sobre tudo o que eu sempre acreditei estar certo e, indubitavelmente, ele ganhou. O problema, levando em conta todo o gênio próprio de Césaire, era nossa concepção comum de vida. E aí faz lá uma digressão e termina. A voz de Aimé Césaire, bela como o oxigênio nascente. Agora, 11h11, abre-se um portal aqui. Eu posso encerrar, ou eu traduzi também alguns trechos do... alguns trechos do próprio diário. Como é que estamos aí de tempo? Então tá bom. Bom, eu vou ler e aí depois a gente conversa enquanto o Flor não chega. Maravilha.
Então, vamos lá. São trechos, o livro, né? O Cahiers d'un retour au pays natal é um longo poema de um fôlego só, né? Que mistura trechos em prosa, trechos em verso, e os versos bastante diversos, né? Na sua métrica, no seu ritmo, né? Então, trechos, inclusive, metrificados, mas a maioria como versos livres, misturados com poesia em prosa. Então, esses 2 trechinhos que eu traduzi são apenas um brevíssimo aperitivo, né, do que esse texto é. Mas vamos lá, para ao menos degustar esta dose. Palavras? Ah, sim, palavras. Razão, eu te consagro, vento da tarde. Boca de ordem, o teu nome? É para mim a corola do chicote. Beleza, eu te chamo petição da pedra, mas o rouco contrabando de meu riso, meu tesouro de salitre. Por que nós as odiamos, você e a sua razão? Ou melhor, porque nós as odiamos, você e sua razão. Nós reclamamos a demência precoce da loucura flamejante do canibalismo tenaz. Tesouro, contabilizemos. A loucura que se recorda, a loucura que berra, a loucura que vê, a loucura que se solta. E você sabe o resto, que 2 e 2 são 5, que a floresta mia, que a árvore tira os marrons do fogo, que o céu alisa sua barba, etc, etc. Quem e quais somos nós? Admirável questão. De tanto olhar as árvores, eu me tornei uma árvore. Meus longos pés de árvore cavaram no solo grandes bolsas de veneno de altas cidades de ossaturas. De tanto pensar no Congo ruidoso de florestas e rios, onde o chicote estala como um grande estandarte, o estandarte do profeta, onde a água faz licoalá, licoalá, onde o raio da cólera lança seu machado verde e força os javalis de putrefação na bela borda violenta das narinas. No fundo da manhãzinha, o sol que tosse e expectora seus pulmões. Essa é a parte que está mais próximo do início. E aí vou ler aqui então o trecho final. Que é o seguinte. Ó luz amigável, ó fresca fonte da luz, aqueles que não inventaram nem a pólvora nem a bússola, aqueles que jamais souberam domar o vapor e a eletricidade, aqueles que não exploram nem os mares nem o céu, mas aqueles sem quem a terra não seria a terra, protuberância tão mais benfazeja que a terra deserta, demasiado terra, silo onde se preserve e amadurece o que a terra tem de mais terra. Minha negritude não é uma pedra, sua surdez acabada contra o clamor do dia. Minha negritude não é uma talha de água morta sobre o olho morto da terra. Minha negritude não é nem uma torre, nem uma catedral. Ela mergulha na carne vermelha do solo, ela mergulha na carne ardente do céu, ela fura a carga opaca de sua reta paciência. Então é isso. E agora, Vinícius, ou Rosana, ou Flo? O Pedro, podia dar um microfone para gravar, né? Acho que tá. Obrigado, Maurício, e muito magnífico esse teu trabalho de tradução, né? Não é fácil. Eu pedi para você voltar um pouquinho para uma questão que você colocou e que me parece muito rica, muito interessante, muito complicada,
que é a identidade, quer dizer, um pouco essa imagem que você construiu, né, dos surrealistas tentando bater e se livrar, varrer as identidades naquele contexto específico da Europa, em que elas eram, né, enfim, elas estavam saindo, estavam se desrecalcando justamente, e de outro lado uma identidade que não deixa de ser uma força, uma pulsão dentro da ideia de negritude. No entanto, quer dizer, tentando complicar um pouquinho esse quadro, a ideia de negritude está atravessada por uma pulsão coletiva, né? Então essa identidade ela pode estar marcada e fraturada pela realidade pelo trauma da colonização, no caso do Fanon, mas num Césaire ela vai ser uma identidade esparramada, digamos assim, ela está para além do sujeito, quer dizer, isso pode estar nessa mitificação dessa África primeva, etc. Mas tem uma identidade flutuante, digamos assim, nessa negritude. Então eu queria te ouvir um pouquinho, a partir dessa tua observação e contraposição, né, de surrealistas e negritude, como é que se lida com a identidade dentro da negritude na própria poética? É uma pergunta riquíssima, né? E que eu acho que vai no nervo, né, da questão para o Césaire. Porque, veja, o Césaire é um poeta lírico, né? Embora os cahiers tenham uma epicidade evidente, né? Pela sua própria projeção épica de um território e de um povo, né, no qual ele se identifica, né? E ao mesmo tempo ele é um poeta que, para descobrir a sua voz lírica, quer dizer, a sua voz pessoal, ele vai precisar reconstituir ou constituir ou inventar uma coletividade à qual ele se reconheça pertencente, né? E que, ao forjar esse lugar em conjunto, né, com o Senghor, com o Damasio, com outros poetas que eles vão reconhecer, inclusive, em poetas norte-americanos, né, que os antecedem, inclusive, na afirmação de algo como uma negritude, né, embora não usando a palavra que eles vão propor, né. Então, dentro dessa realidade, dessa experiência colonial, vai ser necessário estabelecer, né, via ruptura surrealista, a quebra dessas cascas, dessas camadas, para esse desrecalque, passa por uma invenção de uma identidade, né? Aquilo que, para um francês, né, isso o próprio Césaire vai comentar isso, quer dizer, para um francês de Paris, é algo dado, né? Quer dizer, como uma cidade que ainda é, naquele momento, uma capital cultural do mundo, né? Para usar a expressão do Walter Benjamin, né? Estendendo o século XIX, né? Mas então ele vai inventar essa coletividade, ele e os seus outros companheiros de poética, né, de invenção poética nesse momento, criando uma noção de uma coletividade que se forja muito idealmente, né, nesse sentido, né? É isso que depois vai requerer, né, uma nova operação de reconhecer a opacidade, né? Quer dizer, ele cria uma nova transparência, como se ele necessitasse de se livrar dessa unidade ocidental, né,
dessa mãe Ocidente, essa mãe Europa que se impõe como opressora, né? Mas para isso ele precisasse então substituir esse lugar por uma nova mãe, que é a mãe África, né? Então daí a formulação dessa negritude. Então essa é uma operação que parece necessária no percurso, na trajetória que ele faz, né? O que depois isso inclusive vai ter na própria atuação política dele, né? Quer dizer, um dos textos mais potentes dele, que é também poesia pura, né? Embora seja um discurso político, que é o discurso sobre o colonialismo, né? Que ele publica, se não me engano, já nos anos 50, né? 55, se não me engano, 56. É uma análise e um ataque frontal à própria ideia do colonialismo, aqui já do ponto de vista de uma análise política, do significado cultural, político e sociológico, né, dessa opressão que se coloca. Então, é como se, pelo caminho surrealista de buscar fazer aflorar dentro dessa ideia, né, de que você poderia fazer aflorar o inconsciente, mas de todo modo acessar as questões urgentes e cuja palavra a ser enunciada parece estar acobertada, né, por um hábito de linguagem ou por uma série de construções, constructos, como ele diz, torres e catedrais, né, que sufocam justamente a aparição dessa fala que se liberta disso, né? Ele precisa fazer essa passagem que é ao mesmo tempo uma descoberta de si, mas um recolocar-se numa coletividade inventada, né? Quer dizer, ela é criada, ela é projetada como um lugar a ser habitado, né? É curioso que assim o Caillé, né, ele é mais talvez por como ele fala do seu lugar efetivamente da Martinica, né, então ele talvez tenha inclusive uma relação mais direta com o espaço do que parte de sua poesia que projeta uma África ideal, né? Em alguma medida, né? Quer dizer, que tem essa contradição, né? E um momento posterior vai ser justamente o de levar adiante esse problema, né? E aí o que o Glissant, por exemplo, vai dizer é o seguinte: o navio negreiro, ele estabelece uma ruptura porque ele corta uma origem, quer dizer, há uma origem fantasmática, né, de uma África, mas aquele que nasce lançado nas Américas e já filho de escravizados e vai viver uma realidade, uma posição que ele diz crioula, né, que já é outra posição, já é uma criação de um lugar que não precisa projetar uma unidade original substituta. Ele vai, na verdade, estabelecer, né, a proposição de que de uma radical relação, né, a relação como fundamento. Então, quer dizer, estilhaçar a ideia de centro global, né, aí se tornar uma voz da decolonialidade e tal, mas estilhaçando a própria ideia de você ter que formular um centro e estabelecer os diálogos entre periferias ao ponto de, aí também como uma utopia a ser construída, né, num mundo a ser construído, a possibilidade de você eliminar a própria ideia de centro, né? Mas entendendo também que isso se constrói por uma depossessão da própria língua, da língua francesa, no caso dele, e de outras línguas, né? Então, acho que é por aí, a coisa é de uma riqueza incrível. Acho que o problema todo está nesse lugar mesmo, né, que você colocou.
Sim. Perfeito. Não, eu estava aqui justamente terminando de falar porque você ainda não tinha chegado. Então, encerramos aqui. Maravilha. Obrigado, gente. Ah, sim, desculpa. Desculpa, eu encerrei só porque o tempo está realmente corrido, mas podemos, enquanto nos arrumamos... Pode fazer. Tá bom. Bom, primeiro, bom dia, Maurício. Queria te agradecer pela apresentação. Eu fiquei te ouvindo, foi muito curioso, porque eu estou pesquisando o Césaire no meu mestrado, mas ele não é um mestrado em literatura, é em filosofia. Então, mas eu trabalho mais a questão da descolonização do inconsciente através da poética dele, né? Esse conceito é mais da Isildinha Batista, uma psicóloga brasileira. E um dos grandes dilemas assim com o qual eu me deparei pesquisando Césaire, primeiro, obviamente, a vastidão da produção dele, né? Não dá para dar conta de tudo, do Césaire político, do Césaire dramaturgo, do Césaire poeta, do Césaire ensaísta, enfim. A lista é infinda. Mas, tratando mais especificamente da poética, eu me deparei com essa questão das relações entre o Césaire e o surrealismo. Porque, a princípio, eu achei que era uma relação quase reflexiva, quase uma consequência do momento da efervescência cultural parisiense, o encontro com a Légitime Défense, com a L'Étudiant Noir, que são essas revistas que estavam acontecendo ali, né? Tinha o lance dos salões também das irmãs Nardal, que eram martinicanas em Paris, mas essa relação ela acabou ficando um pouco mais obscura, assim, com o passar do tempo. E é justamente esse o tema hoje, da fala de hoje, né? A relação do Breton com Césaire, desse encontro. A grande confusão, para mim, apareceu principalmente porque, se a gente for ver as entrevistas que foram feitas com Césaire, ele sempre é perguntado sobre a mesma coisa, que é por que ele não escrevia em crioulo, ou por que o crioulo não aparece na poesia dele, sendo que a Martinica tem um fenômeno muito complexo, que eles chamam de diglossia, né, que é essa coabitação de dois idiomas, um idioma imposto pelo colonizador e um outro idioma que não tem tanto um registro formal. Se eu não me engano, a primeira gramática de crioula do final dos anos 80, desse esforço do Confiant e enfim, companhia. Mas tem um outro lance que eu fiquei pensando também, que você mencionou, e isso também tem a ver com a relação do Césaire com o surrealismo, que é o seguinte: você falou do modernismo, e o Oswald, no Manifesto Antropófago, ele tem essa frase bem enigmática, mas também, para mim, muito lúcida, que ele diz que já tínhamos o surrealismo, né? Já tínhamos a linguagem surrealista, né? Uma espécie de surrealismo avant la lettre, porque o material dos surrealistas é, em grande parte, essa produção que eles vão tentar tirar do limbo do primitivismo, né? Mas, enfim, produção artística e cultural de lugares que fogem à matriz ocidental. E quando eu li essa frase do Oswald, eu pensei automaticamente no Césaire, porque tem enfim, vários pesquisadores agora da obra do Césaire lendo essas imagens surrealistas dele a partir de pistas que ele foi dando, principalmente na produção da Tropique. Não só ele, mas o Ménil, a Suzanne, que era sua companheira. Sim. Tem um livro dela, os ensaios da Tropique dela estão traduzidos no Brasil, pela editora Papéis Selvagens, vale a pena dar uma olhada.
Desculpa, eu estou me alongando, mas eu vou resumir. Não, tá super interessante, pode conversar depois, eu quero saber mais do seu trabalho, mas é só a coisa do tempo que tá curto hoje. Sim, mas vou dar uma encurtada, mas a questão toda é essa, assim, essa relação do Césaire com o surrealismo, e tem esse pessoal lendo agora, por exemplo, tem estudos africanistas que vão falar que a questão tem esse termo que o Senghor usa, da imagem-palavra, imagemot, que ela opera num registro que é um registro análogo e não logocêntrico, assim. Ele não tenta dar um significante rígido ali, ele é polissêmico, ele é aberto às possibilidades de manifestação mesmo da palavra. E aí eu fiquei pensando, assim, você estudando o Césaire, como que você identifica essa relação do Césaire com o surrealismo, se não há um certo desvio, ou se não há, como o Menil fala, o Menil chama de détour na revista Tropique, realmente um desvio, uma inflexão, assim, porque muitas questões da realidade histórico-concreta antilhanas estão ali que fugiam ao conhecimento do surrealismo. Então, como que você vislumbra essa relação? Se você acha que é correto a gente ler o Césaire a partir do surrealismo, que surge num outro contexto? Olha, a sua pergunta, na verdade, eu acho que é mais até uma contribuição que acrescenta uma série de informações, uma série de elementos àquilo que eu falei, e a questão, ela precisaria da gente sentar para conversar, né? Porque justamente assim, como tá na raiz, né? Quer dizer, vamos dizer, no núcleo, né, central da poética do Césaire, que é justamente entender de que modo ele é surrealista, de que modo ele não é, até que ponto não é e como não é, né? Então eu acho que assim é o problema. Eu diria isso para você, assim, é o problema, é trafegar nesse lugar, né? Que eu acho que é isso mesmo. Então não vou ter condição de construir uma resposta, mas vamos dizer, reflexivamente te devolver a questão e até a gente pode depois conversar um pouco mais, né? Porque eu acho que o que você colocou é mais do que uma questão para que eu respondesse, é a questão que está te ocupando nesse momento, né? E eu acho que ela é fantástica. Então, te responderia dessa forma. Pode, bom. Vamos lá. Mas obrigado. Eu acho que bom que estamos aí. Temos o que conversar.